Minha filha abre a porta de casa, olha para mim como se eu fosse uma estranha e diz com uma frieza que corta a alma: Mãe, eu não aguento mais você aqui. Pegue suas coisas e vá embora. Eu congelo. 70 anos de vida, 50 sendo mãe dela. E é assim que termina. Ela não grita, não chora, apenas cruza os braços e espera que eu obedeça, como se estivesse despedindo uma empregada que não serviu mais. Pego uma sacola velha, coloco algumas roupas e saio. Sem destino, sem explicação. Sem nada além do peso de uma rejeição que eu nunca imaginei sentir. Sento na calçada do condomínio, em frente ao portão da casa, tremendo, tentando entender o que aconteceu. Os vizinhos passam de carro. Alguns desviam o olhar, outros diminuem a velocidade e sussurram. Mas o que nenhum de nós sabe é que neste exato momento, um homem de 30 anos está recebendo um vídeo no celular. Um vídeo que mostra tudo. E ele está vindo. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu me chamo Ivone, tenho 70 anos, 2 mãos cansadas e um coração que já foi partido tantas vezes que eu nem sei mais onde começou a primeira rachadura. Moro, ou melhor, morava, com minha filha Marcela, em uma casa dentro de um condomínio fechado em Belo Horizonte. Um daqueles lugares com portaria, ruas arborizadas, casas com jardim na frente e vizinhos que fingem não ver o que acontece do lado de dentro dos muros. Marcela tem 50 anos, é gerente de vendas, divorciada, sem filhos, ou pelo menos é o que ela sempre disse. Ela trabalha muito, viaja muito, vive ocupada, e eu sempre fui conveniente, alguém para cuidar da casa, fazer comida, esperar ela chegar. Nunca reclamei. Mãe não reclama, né? Mãe entende, mãe aguenta, mãe fica. Mas ultimamente, alguma coisa mudou. Marcela começou a me tratar como um peso, um estorvo, um móvel velho que ela não tem coragem de jogar fora, mas que atrapalha a decoração. Ela não conversava mais comigo. Chegava tarde, trancava a porta do quarto, comia sozinha na frente da TV. Quando eu tentava puxar assunto, ela suspirava. Aquele suspiro longo, cansado, que diz: por favor, me deixa em paz. Eu sentia que algo estava errado, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Era uma terça-feira. Lembro porque terça é dia de feira no bairro, e eu tinha acabado de chegar com as compras. Entrei pela porta da frente carregando 2 sacolas pesadas, meus joelhos reclamando a cada passo, e encontrei Marcela sentada no sofá da sala, de braços cruzados, com aquela cara que eu já conhecia bem. A cara de quem tinha tomado uma decisão. Mãe, senta aqui. Meu coração apertou. Larguei as sacolas na cozinha e fui até a sala, devagar, como quem se aproxima de um abismo. O que foi, filha? Ela respirou fundo, olhou para o lado, não conseguiu me encarar. Eu não aguento mais isso. Isso o quê? Você, aqui, o tempo todo. Eu preciso da minha privacidade. Eu preciso viver a minha vida. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Marcela, eu não entendo. Eu faço alguma coisa que te incomoda? Eu posso mudar, eu posso... Não é sobre mudar, mãe. Ela levantou a voz impaciente. É sobre eu precisar do meu espaço. Você já viveu a sua vida. Agora eu quero viver a minha. Mas eu sou sua mãe. Exatamente. Você é minha mãe. Não minha responsabilidade eterna. As palavras saíram da boca dela como lâminas, frias, afiadas, certeiras. Eu tentei argumentar. Tentei lembrar que sempre estive ali para ela. Que cuidei dela sozinha depois que o pai foi embora. Que trabalhei em 2 empregos para pagar escola, roupa, comida. Que nunca pedi nada em troca. Mas ela não queria ouvir. Mãe, eu já decidi. Você precisa sair. Sair? Para onde? Não sei, mas não pode ser aqui. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na beirada do sofá, tentando processar o que estava acontecendo. Marcela, você está me expulsando da sua casa? Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar e disse, com uma frieza que me congelou por dentro: pegue suas coisas. Hoje. Não chorei na hora. Acho que meu corpo entrou em modo de sobrevivência. Fui para o quarto como um robô. Peguei uma sacola velha e comecei a jogar roupas dentro. Algumas blusas, 2 calças, um par de sapatos, uma foto emoldurada. Eu e Marcela quando ela tinha 5 anos, sorrindo no parque. Olhei para aquela foto
e senti uma dor tão grande que precisei sentar na cama. Como é que a gente chega aqui? Como é que uma criança que você segurou no colo, que você embalou para dormir, que você protegeu de tudo, te olha nos olhos e diz: "Vá embora"? Levantei, respirei fundo e voltei para a sala. Marcela estava de pé, segurando a porta aberta. "Mãe, por favor." Passei por ela sem dizer nada. Não tinha palavras, não tinha forças. Saí pela porta da frente, caminhando devagar pelo jardim, segurando aquela sacola ridícula que mal cabia metade da minha vida. Quando cheguei no portão, olhei para trás. Marcela já tinha fechado a porta. Sentei na calçada, do lado de fora do portão, embaixo de uma árvore. O sol estava forte, o concreto quente, minha cabeça vazia. Eu não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro guardado. Tudo que ganhava da aposentadoria eu dava para ela, para ajudar nas contas. Não tinha amigos próximos. Passei os últimos anos cuidando da casa, sem sair, sem viver. Estava sozinha, completamente sozinha. Não demorou muito para os vizinhos começarem a aparecer. Dona Célia, da casa ao lado, foi a primeira. Ela saiu de carro, viu a cena e parou. Desceu com um copo d'água e um olhar cheio de pena. "Ivone, meu Deus, o que aconteceu?" Não consegui responder. Apenas bebi a água e agradeci com a cabeça. Seu Mário, o síndico, passou logo depois. Ele parou o carro, desceu e se agachou na minha frente, preocupado. "A Marcela te botou para fora?" Assenti. Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Isso não tá certo, não tá certo não." Fernanda, a vizinha de 3 casas para frente, chegou caminhando com uma cadeira de praia e insistiu para eu sentar. Ela é jovem, tem uns 30 e poucos, trabalha com advocacia. Sempre foi gentil comigo. "Dona Ivone, a senhora não pode ficar aqui na rua. Vem lá para casa. A senhora fica comigo hoje. A gente resolve isso." Aceitei porque não tinha escolha. Não tinha para onde ir. Fernanda me levou para a casa dela, preparou um chá, me ofereceu o quarto de hóspedes, mas eu mal conseguia falar. Apenas sentei no sofá e fiquei olhando para o nada, tentando entender como minha vida tinha virado isso. À noite, Fernanda me contou algo que eu não sabia. "Dona Ivone, eu preciso te contar uma coisa." Olhei para ela confusa. Uns meses atrás, um homem apareceu aqui no condomínio. Ele estava procurando informações sobre a senhora. Meu coração disparou. "Um homem? Quem?" "Não sei. Ele não disse o nome, mas era jovem, bem vestido, educado. Ele perguntou se a senhora morava aqui, como a senhora estava, se tinha família cuidando da senhora." "E você falou com ele?" "Falei. Achei estranho, mas ele parecia genuíno. Disse que estava tentando te encontrar, que tinha uma história com você." Senti um arrepio subir pela espinha. "Fernanda, isso não faz sentido. Eu não conheço ninguém assim." Ela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Eu tirei uma foto dele, quando ele foi embora. Achei melhor caso fosse algo suspeito. Ela pegou o celular e me mostrou. Meu coração parou. Não era possível. Aquele rosto, aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Marcela sempre foi reservada, fechada. Nunca me contava muita coisa sobre a vida dela. Eu sabia que ela tinha namorado um rapaz quando tinha 20 anos. Lembro que ela sumia de casa, voltava tarde, ficava horas ao telefone. Mas nunca imaginei que ela tinha engravidado. Nunca imaginei que ela tinha dado um filho para adoção. E nunca me contou. Olhando para aquela foto no celular da Fernanda, senti um nó na garganta. Aquele homem tinha os olhos da Marcela, o mesmo formato do rosto, a mesma testa. Era meu neto. Um neto que eu nem sabia que existia. Um neto que ela apagou da própria história. E da minha também. Fernanda percebeu minha reação. "Dona Ivone, a senhora está bem?" Não estava, mas não podia explicar. Não ainda. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, fiquei olhando para o teto, com o coração acelerado. Será que era filho da Marcela? Será que depois de todos esses anos, o neto que eu nunca conheci tinha me encontrado? E por que agora? No dia seguinte, Fernanda me contou que tinha mandado um vídeo para aquele homem. Quando eu vi o que a Marcela fez com a senhora, eu filmei. Filmei tudo. A senhora sendo colocada para fora, sentada na calçada, sozinha, e mandei para ele. Por quê? Porque ele me pediu. Ele disse que se alguma coisa acontecesse com a senhora, ele queria saber. Ele me passou o número dele e pediu para eu cuidar da senhora. Eu não sabia o que sentir. Medo, esperança,
Confusão. Fernanda. Ele respondeu? Ela assentiu. Respondeu. Disse que está vindo. Meu mundo girou. Ele estava vindo. O neto que eu nunca conheci estava vindo me buscar. Passei a noite toda sem dormir. Deitada naquele quarto de hóspedes na casa da Fernanda, minha cabeça não parava. Girava, 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 tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Marcela teve um filho. Minha filha, que sempre foi tão controlada, tão fria, tão distante, teve um filho e nunca me contou. Como é possível esconder algo assim? Como é possível carregar um segredo desse tamanho por 30 anos? Levantei da cama quando o sol ainda nem tinha nascido. Sentei na varanda da casa da Fernanda, olhando para a rua vazia, esperando. Não sabia por quê. Não sabia o quê. Só sabia que algo estava prestes a acontecer. Fernanda apareceu com um café, ainda de pijama, os olhos inchados de sono. Dona Ivone, a senhora não dormiu nada, né? Neguei com a cabeça. Não consegui. Ela sentou ao meu lado, em silêncio, respeitando minha dor. Depois de alguns minutos, ela falou baixinho. Ele disse que chega hoje de manhã. Meu coração disparou. Hoje? Hoje. Olhei para o relógio. Eram 6:30 da manhã. Às 9 horas, um carro preto parou na frente da casa da Marcela. Eu estava sentada na varanda da Fernanda, 3 casas adiante, mas dava para ver tudo. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. A porta do carro se abriu, e ele desceu, alto, bem vestido, óculos escuros, porte elegante. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Usava camisa social, calça de alfaiataria, sapato brilhando. Parecia executivo, alguém que venceu na vida. Ele tirou os óculos devagar e olhou para a casa da Marcela com uma expressão que eu não soube decifrar. Não era raiva, não era tristeza, era determinação. Fernanda estava ao meu lado, segurando minha mão. É ele, Dona Ivone. Eu só conseguia olhar. Ele caminhou até o portão da casa da Marcela e tocou a campainha. Demorou alguns segundos até a porta se abrir. Marcela apareceu, ainda de roupão, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Ela olhou para o homem com uma expressão confusa, irritada. Pois não? Ele não respondeu de imediato, apenas a encarou, em silêncio, como se estivesse estudando cada traço do rosto dela. Marcela começou a ficar impaciente. Olha, se é vendedor, eu não estou interessada. Se é da igreja, também não. Se é... Eu sou seu filho. O mundo parou. Marcela congelou. A cor sumiu do rosto dela. Ela deu um passo para trás, cambaleando, segurando na porta para não cair. O quê? Ele repetiu mais devagar, com uma calma assustadora. Eu sou o filho que você abandonou 30 anos atrás. Marcela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para os lados desesperada, como se procurasse uma saída, como se quisesse fugir, mas ele não deixou. Ele deu um passo à frente, firme, sem agressividade, mas com uma presença que não podia ser ignorada. Meu nome é Rafael. Nasci em 12 de março de 1995. Você tinha 20 anos quando me entregou para a adoção. Assinou os papéis 2 dias depois do meu nascimento. Nunca quis me ver. Nunca quis saber de mim. Marcela estava tremendo. As mãos dela agarravam o roupão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não... Como você... Como eu te encontrei? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Não foi difícil. Contratei um investigador. Encontrei os registros, encontrei seu nome, encontrei seu endereço e encontrei minha avó. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. A avó que eu nunca soube que tinha. A avó que você acabou de jogar na rua como se fosse lixo. Marcela balançou a cabeça desesperada. Não, não foi assim. Você não entende. Não entendo? A voz dele ficou mais grave. Eu passei a vida inteira me perguntando por que minha mãe não me quis. E agora eu descubro que você não só me abandonou, como também abandonou a própria mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da Marcela, mas ele não pareceu se importar. Você teve 30 anos para mudar, 30 anos para procurar por mim, 30 anos para ser uma pessoa melhor, mas escolheu ser isso. Ele apontou para a casa, para ela. Alguém que joga fora as pessoas quando elas não servem mais. Marcela caiu de joelhos no chão, soluçando. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Rafael respirou fundo. Olhou para ela por mais alguns segundos. Depois, virou as costas.
Eu não vim aqui para você pedir desculpas. Vim buscar minha avó. Rafael voltou ao carro e pegou uma pasta preta. Voltou até o portão e a abriu na frente da Marcela, que ainda estava ajoelhada, perdida, destruída. Isso aqui, ele mostrou os papéis. São os relatórios que eu consegui sobre minha avó. Relatórios médicos, relatórios sociais, histórico de consultas, internações, exames. Marcela ergueu o rosto, confusa. Você sabia que ela teve uma queda há 6 meses? Machucou o quadril. Ficou 3 dias no hospital, sozinha, porque você estava viajando a trabalho. Ele virou a página. Você sabia que ela tem pressão alta não controlada? Que o médico pediu acompanhamento regular e ela nunca teve ninguém para levá-la? Mais uma página. Você sabia que os vizinhos relataram que ela passava dias sem sair de casa porque você a deixava trancada aqui, sozinha, sem nem perguntar se ela estava bem? Marcela cobriu o rosto com as mãos, chorando. Rafael continuou, implacável. Eu conversei com a Fernanda, conversei com o seu Mário, conversei com a dona Célia. Todo mundo aqui sabe como você trata sua mãe. Todo mundo viu. E ninguém fez nada porque acharam que não era problema deles. Ele fechou a pasta com força. Mas agora é problema meu. Rafael pegou o celular e mostrou a tela para Marcela. Você quer ver o que eu vi ontem à noite? Ela não respondeu. Ele apertou o play. Era o vídeo que a Fernanda tinha mandado. Marcela me expulsando de casa. Eu saindo com a sacola, desorientada. Sentando na calçada, sozinha, abandonada. Marcela desviou o olhar, incapaz de assistir. Olha para a tela, Rafael ordenou, a voz dura. Olha o que você fez. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Eu não queria, Você só o quê? Estava cansada? Estava estressada? Queria sua privacidade? Rafael guardou o celular. Eu também queria uma mãe, mas não tive. Agora, pelo menos, vou ter uma avó, e você não vai impedir. Rafael caminhou até onde eu estava. Fernanda me segurou pelo braço, emocionada. Quando ele parou na minha frente, tirou os óculos escuros e me olhou nos olhos. Aqueles olhos, os mesmos olhos da Marcela quando ela era criança. Os mesmos olhos do pai dela, que me deixou sozinha com uma bebê nos braços. Os mesmos olhos que eu via no espelho, cansados, mas ainda vivos. Ele se ajoelhou na minha frente. Vovó? Meu coração se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu não conhecia aquele homem, mas ele era meu sangue, meu neto, a criança que eu nunca tive a chance de segurar. O menino que a Marcela escondeu de mim. Meu filho. Foi tudo o que consegui dizer com a voz quebrada. Ele segurou minhas mãos com cuidado, como se eu fosse feita de vidro. Eu sei que a senhora não sabia de mim. Eu sei que a Marcela nunca contou, mas eu te encontrei. E não vou deixar a senhora sozinha, nunca mais. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes, libertas. Vem comigo, ele pediu, a voz suave. Vem morar comigo. Eu tenho uma casa, tenho condições, tenho uma vida que eu quero compartilhar com a senhora. Olhei para trás, para a casa da Marcela. Ela estava de pé agora, apoiada no batente da porta, vendo tudo. O rosto dela era uma máscara de dor, culpa, desespero, mas eu não senti pena. Senti alívio. Eu vou, respondi, olhando de volta para Rafael. Eu vou com você. Rafael me ajudou a levantar. Fernanda trouxe minha sacola. Aquela sacola ridícula que era tudo que eu tinha. Mas Rafael balançou a cabeça. A senhora não precisa disso. Eu vou comprar tudo novo. Roupa, sapato, o que a senhora quiser. Tudo novo. Nada daqui. Ele abriu a porta do carro e me ajudou a entrar no banco de trás, com uma delicadeza que eu não sentia há anos. Antes de entrar no carro, ele olhou uma última vez para Marcela. Ela estava parada no portão agora, segurando as grades, como se quisesse gritar, mas não conseguisse. Rafael caminhou até ela. Parou a poucos passos de distância. Você me deixou quando eu era indefeso, ele disse, a voz firme, controlada. Mas eu vou dar à minha avó tudo aquilo que você tirou dela. Marcela abriu a boca para falar, mas ele já tinha virado as costas. Ele entrou no carro, ligou o motor e partimos. Olhei pela janela. Vi a Marcela ficar cada vez menor, até desaparecer. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava indo para casa. Para a casa de verdade. Durante o trajeto, Rafael dirigia em silêncio. Eu também não falava. Estava exausta, emocionalmente esgotada, mas, estranhamente, em paz.
Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Vovó, eu sei que isso tudo é muito de repente. Eu sei que a senhora deve estar confusa, assustada, talvez até com medo de mim. Não tenho medo de você, respondi, a voz fraca, mas sincera. Ele sorriu, olhando pelo retrovisor. Eu passei anos procurando pela Marcela. Não porque eu queria uma mãe. Não porque eu queria respostas. Eu só precisava saber de onde eu vim, quem eu era. Ele fez uma pausa. Quando eu a encontrei, fiquei observando de longe. Vi como ela vivia. Vi como ela tratava a senhora. E percebi que ela não mudou. Ela continua sendo a mesma pessoa que me abandonou. Ela não é má, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Ela só não sabe amar. Rafael ficou em silêncio por um momento. Talvez, mas isso não é desculpa. Ele tinha razão. Eu não vim aqui para me vingar dela. Ele continuou. Eu vim porque a senhora não merece isso. Ninguém merece ser tratado assim, muito menos pela própria filha. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos. Obrigada, sussurrei. Não precisa agradecer, vovó. Eu que agradeço por ter te encontrado. E naquele momento, dentro daquele carro, com um neto que eu nunca conheci, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que eu importava, que eu tinha valor, que eu não era descartável. Quando chegamos, fiquei boquiaberta. A casa de Rafael era enorme, moderna, com jardim, garagem para 2 carros, piscina nos fundos. Tudo impecável, organizado, bonito. Ele estacionou e veio abrir a porta para mim, me ajudando a sair com cuidado. Bem-vinda, vovó. Entrei devagar, ainda meio em choque. A sala era espaçosa, com móveis de bom gosto, uma televisão enorme na parede, estantes cheias de livros. A senhora vai ficar no quarto do térreo, ele explicou, me guiando. Assim a senhora não precisa subir escada. Tem banheiro privativo, armário grande, cama confortável. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Abri a porta do quarto e quase chorei. Era lindo, limpo, acolhedor. Tinha até flores em cima da cômoda. Eu não sei o que dizer. Rafael sorriu. Não precisa dizer nada, só descansa. A senhora passou por muita coisa. Amanhã a gente resolve o resto. Ele ia sair, mas eu segurei o braço dele. Rafael, sim? Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Você não me deve nada. Ele olhou para mim com uma ternura que me desarmou completamente. Porque a senhora é minha avó. E família cuida de família. Mesmo quando a gente nunca se viu antes. E saiu, me deixando sozinha naquele quarto, com o coração cheio e os olhos marejados. Sentei na cama, macia, cheirosa, perfeita, e deixei as lágrimas caírem. Mas dessa vez, não eram lágrimas de dor, eram de esperança. Acordei no dia seguinte sem saber onde estava. Abri os olhos devagar, assustada, o coração acelerado. Olhei ao redor, as paredes claras, as cortinas de linho, a luz suave entrando pela janela, e levou alguns segundos até eu me lembrar. Eu não estava mais na casa da Marcela. Eu estava na casa do Rafael, do meu neto. Sentei na cama, ainda processando tudo. Parecia um sonho. Um daqueles sonhos bons que a gente acorda e fica triste por não ser real. Mas era real. A cama macia embaixo de mim, o cheiro de café vindo da cozinha, o som de alguém se movendo pela casa. Levantei devagar, meus joelhos ainda reclamavam, e fui até a janela. O jardim lá fora era lindo. Grama verde, flores coloridas, um passarinho pousado no galho de uma árvore, tudo tão tranquilo, tão diferente. Vesti o roupão que estava pendurado na porta, era novo, ainda com a etiqueta, e saí do quarto. Rafael estava na cozinha fazendo café. Quando me viu, sorriu. Bom dia, vovó. Dormiu bem? Dormi. Minha voz saiu rouca. Dormi melhor do que eu esperava. Ele serviu uma xícara de café e colocou na mesa, junto com pão, manteiga, frutas, suco. A senhora precisa comer direitinho. Tenho certeza que lá na casa da Marcela a senhora não comia como devia. Sentei à mesa, ainda meio constrangida. Tudo aquilo parecia demais. Parecia que eu não merecia. Rafael, eu não quero ser um peso para você. Ele parou o que estava fazendo e veio até mim. Segurou minha mão. Vovó, a senhora não é peso. A senhora é família. E eu quis isso. Eu escolhi trazer a senhora para cá. Então, por favor, deixe eu cuidar da senhora. Tá, assenti, com os olhos marejados. Ele sorriu e voltou para a cozinha. Hoje eu vou sair para resolver umas coisas.
Vou até um advogado, preciso organizar uns documentos. Mas a senhora fica à vontade aqui. A casa é sua também. Advogado? Perguntei preocupada. Por quê? Rafael respirou fundo. Porque eu preciso garantir que a Marcela não tente nada. Preciso formalizar tudo direitinho, sabe? Para a senhora ficar protegida. Meu coração apertou. Você acha que ela vai tentar me buscar? Ele ficou em silêncio por um momento. Não sei, mas prefiro não arriscar. Rafael saiu por volta das 10 da manhã. Fiquei sozinha na casa, explorando devagar, ainda sem acreditar que aquilo era real. Fui até a sala. Sentei no sofá, tão confortável que parecia que eu estava flutuando. Liguei a TV, mas não prestei atenção. Minha cabeça estava longe. Estava pensando na Marcela, imaginando como ela estava, se estava arrependida, se estava com raiva, se estava sofrendo. Parte de mim sentia pena. Afinal, ela era minha filha. Eu a criei, eu a amei. Mesmo quando ela não retribuiu, eu continuei amando. Mas outra parte de mim estava cansada. Cansada de ser tratada como descartável. Cansada de ser invisível. Cansada de ser a mãe que aguenta tudo calada. Estava perdida nesses pensamentos quando o meu celular tocou. Olhei para o aparelho, confusa. Era a Marcela. Será que eu devia atender? Tocou de novo. E atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz que eu conhecia bem demais. Mãe? Meu corpo inteiro gelou. Marcela? Mãe, por favor, me escuta. A voz dela estava quebrada, desesperada. Eu preciso falar com você. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui horrível com você. Mas, por favor, volta para casa. Marcela, eu tô sozinha aqui, mãe. A casa tá vazia. Eu não sei o que fazer sem você. Senti um aperto no peito. Marcela, você me botou para fora. Você me disse que não aguentava mais eu aqui. Eu sei, ela soluçou. Eu sei, mãe. Eu tava errada. Eu tava estressada. Eu não sei o que deu em mim, mas eu preciso de você. Por favor. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Marcela, sobre o seu filho, silêncio absoluto. Ele apareceu. Rafael, ele me encontrou. Ele me tirou da rua e me trouxe para a casa dele. Ouvi ela respirar pesadamente do outro lado da linha. Depois, algo na voz dela mudou. Ficou diferente, menos desesperada, mais calculista. Ele te levou para a casa dele? Levou. E a casa é boa? Franzi a testa, desconfiada. É, Marcela, é uma casa boa. Ele tem dinheiro então, né? O Rafael? Senti um aperto no peito. Não acreditei no que estava ouvindo. Marcela, é isso que você quer saber? Se ele tem dinheiro? Não, mãe, não é isso. Eu fiquei pensando que talvez a gente possa, sabe? Conversar com ele. Os três. Tentar reconstruir a família. Minha voz saiu fria. Reconstruir a família? Você expulsou a própria mãe de casa ontem. E agora, porque descobriu que seu filho é bem-sucedido, quer reconstruir a família? Mãe, não é assim. É exatamente assim, Marcela. Você não quer a mim. Você quer acesso a ele. Mãe, eu posso explicar. Explicar o quê, Marcela? Que você teve um filho e nunca me contou? Que você escondeu meu neto de mim por 30 anos? Eu tinha vergonha, ela gritou desesperada. Eu tinha vergonha, mãe. Eu era nova, eu estava assustada, eu não sabia o que fazer. E você acha que eu não passei por isso também? Você acha que criar você sozinha foi fácil? Mas eu não te escondi de ninguém. Eu te assumi, eu te criei. Marcela chorava do outro lado. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Marcela, minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Eu passei a vida inteira te amando, te defendendo, te priorizando. E você me tratou como um estorvo, como um problema, como algo descartável. Eu sei, mãe, eu sei. Não, você não sabe. Porque se soubesse, não teria feito o que fez. Silêncio. Rafael me deu algo que você nunca me deu, Marcela. Ele me deu dignidade. Ele me deu respeito. Ele me deu um lugar onde eu sou bem-vinda. Mãe, por favor, eu preciso ir. Tchau, Marcela. E desliguei. Fiquei parada ali, segurando o telefone, tremendo. Não de medo, não de tristeza, de libertação. Quando Rafael voltou à tarde, me encontrou sentada no sofá, quieta, pensativa. Vovó? Tudo bem? Contei a ele sobre a ligação.
Ele ouviu em silêncio, o rosto fechado, mas controlado. E o que a senhora respondeu? Disse a verdade, que aqui eu sou respeitada, que aqui eu tenho dignidade. Rafael assentiu, satisfeito. A senhora fez certo. Ele sentou ao meu lado. Vovó, eu sei que isso tudo é muito difícil. A Marcela é sua filha. E eu não quero que a senhora sinta que precisa escolher entre nós. Olhei para ele confusa. Mas a verdade é que a senhora já escolheu. Quando a senhora aceitou vir comigo, a senhora escolheu se respeitar. E isso é tudo que importa. Segurei a mão dele. Você é um homem bom, Rafael. Muito melhor do que ela merecia. Ele sorriu, triste. Eu não sou melhor que ninguém, vovó. Eu só aprendi a não repetir os erros dela. Naquela noite, depois do jantar, Rafael me contou sua história. Ele foi adotado por um casal quando tinha apenas alguns dias de vida. Cresceu em uma família amorosa, estruturada, que lhe deu tudo: educação, carinho, oportunidades. Meus pais adotivos são incríveis, ele disse, os olhos brilhando. Eles nunca esconderam de mim que eu era adotado. Sempre foram honestos, sempre me apoiaram. Eles sabem que você me encontrou? Perguntei. Sabem, e eles ficaram felizes. Minha mãe até disse que quer te conhecer. Meu coração se encheu. Mas mesmo sendo feliz, Rafael continuou, eu sempre senti que faltava uma peça. Eu precisava saber de onde eu vim. Quem era minha mãe biológica? Por que ela me deixou? Ele suspirou. Quando eu a encontrei, quando eu vi como ela era, parte de mim ficou aliviado. Porque se ela tivesse me criado, eu provavelmente teria sido tão infeliz quanto ela parece ser. Ela não é feliz, eu disse, baixinho. Nunca foi. Eu sei, e eu sinto pena dela, mas não posso mudar quem ela é. Só posso escolher não ser como ela. Olhei para aquele homem, meu neto, que eu nunca tive a chance de ver crescer, e senti um orgulho imenso. Você é especial, Rafael. Ele sorriu. Aprendi com os melhores, vovó. E agora vou aprender com a senhora também. 2 dias depois, eu estava no jardim regando as plantas quando ouvi a campainha tocar. Rafael estava no escritório, trabalhando. Ele gritou lá de dentro. Vovó, pode atender! Deve ser o entregador! Fui até o portão, sem desconfiar de nada. Quando abri, congelei. Era a Marcela. Ela estava de pé na calçada, os olhos inchados, o rosto cansado, o cabelo despenteado. Parecia que não dormia há dias. Mãe! Meu coração disparou. Agarrei o portão, sem saber o que fazer. Marcela, o que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Como você descobriu o endereço? A Fernanda me contou. Eu implorei para ela. Disse que precisava falar com você. Senti uma pontada de decepção com a vizinha, mas entendi. Marcela podia ser muito convincente quando queria. Ela deu um passo à frente. Mãe, por favor, me escuta. Marcela, eu não acho que... Só 5 minutos, por favor. Olhei para trás. Rafael ainda estava no escritório. Olhei de volta para Marcela. Parte de mim queria fechar o portão e voltar para dentro. Parte de mim queria abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. 5 minutos, eu disse, firme. Mas aqui fora. Ela assentiu, grata. Marcela respirou fundo, tentando se controlar. Mãe, eu sei que eu não tenho o direito de pedir perdão. Eu sei que eu fui horrível com você. Mas eu fiquei pensando muito depois que você saiu. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Quando o Rafael apareceu, quando ele disse quem era, eu entrei em choque, mãe. Mas depois, eu percebi que talvez seja uma segunda chance, pra gente ser uma família de verdade. Ela fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. Vi o carro dele, mãe. Ele se deu bem na vida, né? Deve ter um bom emprego, uma boa situação. Senti meu estômago revirar. Marcela, você tá preocupada com a situação financeira dele? Não, mãe, não é isso. Ela se apressou em responder. Eu só acho que, se ele tá bem assim, talvez ele possa ajudar a gente. Os 3. A gente podia morar juntos, sabe? Ser uma família. Ele tem espaço, tem condições. Meu sangue ferveu. Marcela, você me botou na rua. Você disse que não aguentava mais eu na sua vida. E agora, porque o Rafael tem dinheiro, você quer que a gente seja uma família feliz? Mãe, não é bem assim. É exatamente assim. Você não sentiu minha falta. Você sentiu falta do que eu posso te dar agora. Acesso ao Rafael. Acesso ao que ele tem. Mãe,
Você tá sendo injusta. Injusta? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Eu fui injusta quando te criei sozinha? Quando trabalhei em 2 empregos para você ter uma vida boa? Quando abri mão de tudo por você? Silêncio do outro lado. Você nunca me valorizou quando eu não tinha nada, Marcela. E agora não vai me usar para chegar até ele. Respirei fundo. Marcela, levanta. Ela obedeceu, tremendo. Eu sei por que você veio aqui. Mãe, Você veio porque descobriu que o Rafael tem dinheiro, que ele se deu bem na vida, e agora você quer uma parte disso. Os olhos dela se arregalaram. Não é verdade? Marcela, eu te conheço. Eu passei 50 anos te conhecendo. Você nunca fez nada por mim que não tivesse algum interesse por trás. Ela balançou a cabeça desesperada. Mãe, por favor. Você me botou pra fora quando eu não servia mais. Quando eu era só uma boca a mais para alimentar, um gasto a mais, um incômodo. Mas agora que existe uma possibilidade de você ter acesso ao que o Rafael conquistou, de repente você quer ser mãe. Quer ser família. Minha voz saiu firme, mais firme do que nunca. Mas não é assim que funciona. Família não é conveniência. Família não é interesse. Marcela cobriu o rosto com as mãos. Você pode tentar se aproximar dele, Marcela. Pode tentar. Mas o Rafael é inteligente. Ele já viu quem você é, e ele não vai cair na sua lábia. Dei um passo para trás. Tchau, Marcela. E fechei o portão. Fiquei ali, do outro lado, ouvindo ela chorar na calçada. Meu coração doía. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez na vida, eu tinha escolhido a mim mesma. E isso era libertador. Depois que Marcela foi embora, fiquei sentada no jardim por um tempo, processando tudo. Meu coração estava acelerado, mas havia uma sensação estranha de paz. Pela primeira vez eu tinha dito não. Pela primeira vez eu tinha colocado limites. E isso doía, mas ao mesmo tempo me libertava. Rafael saiu de casa alguns minutos depois. Ele tinha visto tudo da janela do escritório, mas esperou eu ficar sozinha antes de se aproximar. Vovó? Ele se sentou ao meu lado no banco do jardim. Eu vi que a Marcela esteve aqui. Assenti, sem olhar para ele. Ela pediu para voltar? Não exatamente. Respirei fundo. Ela quer se aproximar de você, por causa do seu dinheiro. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois, deu uma risada curta, sem humor. Eu imaginei. Olhei para ele surpresa. Você imaginou? Vovó, quando eu comecei a investigar a Marcela, eu descobri muita coisa sobre ela. Eu sei o tipo de pessoa que ela é. Eu sabia que, uma hora ou outra, ela tentaria se aproximar de mim. Não por afeto, por interesse. Ele segurou minha mão. E por isso eu te trouxe para cá. Porque eu queria proteger a senhora. Queria que a senhora tivesse um lugar seguro longe dela. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você fez tudo isso por mim? Fiz. Porque a senhora merece. Porque a senhora é a única pessoa dessa história que nunca teve escolha. E agora, a senhora tem. Apertei a mão dele, emocionada. Obrigada, meu filho. Obrigada por me ver quando ninguém mais via. Nos dias seguintes, Marcela tentou de tudo. Ela ligou. Mandou mensagens. Apareceu na casa mais 2 vezes. Mas Rafael instalou uma câmera no portão e não abriu mais. Ela até tentou entrar em contato pelas redes sociais, mandando mensagens longas, dramáticas, falando de arrependimento, de segundas chances, de família. Mas Rafael ignorou todas. Vovó, ele me disse uma noite enquanto jantávamos juntos. Eu não sou cruel. Eu não desejo o mal para ela. Mas eu também não vou deixar que ela manipule a gente. Você acha que ela vai desistir? Ele pensou por um momento. Acho que sim. Quando ela perceber que não vai conseguir nada, ela vai procurar outra coisa. Outra pessoa. É assim que gente como ela funciona. Senti uma pontada de tristeza. Não pela Marcela. Por mim. Pela mãe que sempre quis acreditar que a filha pudesse mudar. Eu sei que dói, vovó. Rafael disse, como se lesse meus pensamentos. Mas a senhora não pode salvar quem não quer ser salvo. Ele tinha razão. Com o tempo fui me acostumando com a nova vida. Rafael trabalhava de casa na maior parte do tempo, então raramente eu ficava sozinha. Ele fazia questão de tomar café da manhã comigo, almoçar comigo, jantar comigo. Conversávamos sobre tudo, sobre o passado dele, sobre o meu passado, sobre a vida, sobre sonhos. Ele me levou ao médico. Descobrimos que minha pressão estava descontrolada por falta de acompanhamento. Ele ajustou minha medicação, marcou consultas regulares, me inscreveu numa academia para idosos.
Vovó, a senhora vai viver muito ainda. Ele brincava. Então tem que cuidar da saúde. Aos poucos, fui recuperando algo que eu tinha perdido há muito tempo. Minha identidade. Eu não era mais só a mãe da Marcela. Eu era Ivone, uma mulher de 70 anos, com história, com valor, com direito de ser feliz. Um mês depois de eu me mudar para a casa do Rafael, ele me fez uma proposta. Vovó, meus pais querem te conhecer. Fiquei nervosa. Seus pais adotivos? É. Eles estão ansiosos para te ver. Queriam saber se a senhora topa almoçar com a gente no domingo. Meu coração apertou. Não sabia se estava pronta, mas Rafael segurou minha mão. Eles são pessoas incríveis, vovó. Eu não seria quem eu sou sem eles, e eu quero que a senhora conheça. Concordei, ainda insegura. No domingo eles chegaram. Um casal na faixa dos 60 anos, simpáticos, calorosos, de sorriso fácil. A mãe de Rafael, Dona Marta, me abraçou assim que me viu. Ivone, que alegria finalmente te conhecer. O pai, seu Antônio, apertou minha mão com carinho. O Rafael fala tanto da senhora. A gente estava ansioso para esse encontro. Sentamos à mesa e conversamos por horas. Eles me contaram sobre como adotaram o Rafael, sobre como ele cresceu, sobre os desafios e as alegrias. E eu contei minha história também. Sobre a Marcela, sobre o abandono, sobre como o Rafael tinha me salvado. Dona Marta segurou minha mão, os olhos marejados. Ivone, você é muito bem-vinda na nossa família. O Rafael te ama, e nós também já te amamos. Chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de alívio. Pela primeira vez em décadas, eu me senti parte de algo, de uma família de verdade. 2 meses depois, Marcela apareceu mais uma vez, mas dessa vez, ela não estava sozinha. Ela trouxe um advogado. Rafael atendeu o interfone, viu quem era e desceu para resolver pessoalmente. Eu fiquei na janela, observando. Marcela estava visivelmente mais magra, os olhos fundos, a aparência descuidada. O advogado ao lado dela segurava uma pasta. Rafael, ela começou, a voz trêmula. Eu vim porque eu quero ter acesso à minha mãe, e você está impedindo isso. Rafael cruzou os braços, calmo. Sua mãe está aqui por vontade própria. Ela não é prisioneira. Se ela quisesse falar com você, ela falaria. Mas você está influenciando ela. Você está jogando ela contra mim. Rafael riu, incrédulo. Marcela, você botou sua mãe na rua. Você a tratou como lixo. E agora quer fazer papel de vítima? O advogado tentou intervir. Senhor Rafael, minha cliente tem o direito. Sua cliente tem o direito de respeitar a decisão da própria mãe. Rafael interrompeu firme. E a decisão dela foi ficar comigo. Se você quiser contestar isso judicialmente, fique à vontade. Mas eu tenho todos os documentos comprovando negligência, abandono e maus tratos. Então, boa sorte. Marcela empalideceu. O advogado olhou para ela, desconfortável, e sussurrou algo. Ela balançou a cabeça, derrotada. Rafael, por favor, eu só quero falar com ela. Rafael olhou para cima, para a janela onde eu estava. Nossos olhos se encontraram. Ele esperou. Eu balancei a cabeça. Não. Rafael voltou a encarar Marcela. Ela não quer falar com você. Respeita isso. E fechou o portão. Marcela ficou ali, parada, olhando para a casa. Depois, virou as costas e foi embora. Pela última vez. A vida seguiu. Marcela parou de tentar contato. Soube por terceiros que ela tinha se mudado para outra cidade, começado um emprego novo, estava recomeçando. Parte de mim torcia por ela. Torcia para que ela encontrasse a paz que nunca teve. Mas eu não podia mais carregar o peso dela. Eu tinha minha própria vida agora. E que vida! Rafael me inscreveu num grupo de convivência para idosos. Fiz amigas. Comecei a fazer artesanato. Voltei a rir. Voltei a me sentir viva. Dona Marta e seu Antônio se tornaram parte da minha rotina. Almoçávamos juntos todo domingo. Celebrávamos aniversários, feriados, datas especiais. Eu tinha uma família que me escolheu e que eu escolhi de volta. No aniversário de Rafael, ele fez uma festa pequena, só com pessoas próximas. Dona Marta preparou o bolo. Seu Antônio cuidou do churrasco. E eu fiz a sobremesa favorita dele, pudim de leite. Quando todos cantaram parabéns, Rafael apagou as velas e fez um brinde. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Mas especialmente, eu quero agradecer a minha vovó. Ele olhou para mim, emocionado. Vovó, quando eu te encontrei, eu achei que estava te salvando.
Mas a verdade é que você me salvou. Você me mostrou o que é amor incondicional, o que é bondade, o que é força. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você passou a vida inteira dando amor, dando tempo, dando tudo que tinha. E agora é a minha vez de retribuir. Não porque eu devo, mas porque eu quero. Ele ergueu a taça. A vovó Ivone, a mulher mais forte que eu conheço. Todos brindaram. E eu chorei, mas eram lágrimas de felicidade. Uma noite encontrei Rafael no escritório, escrevendo algo à mão. "O que você está escrevendo?" Perguntei curiosa. Ele hesitou, depois me mostrou. Era uma carta, para a Marcela. "Eu não vou enviar", ele explicou. "Mas eu precisava escrever. Precisava colocar para fora tudo o que eu sinto." Peguei a carta e li, com a permissão dele. "Marcela, eu não sei se um dia você vai ler isso. Provavelmente não. Mas eu preciso escrever. Eu passei a vida inteira me perguntando por que você me abandonou. O que eu fiz de errado? Por que eu não fui suficiente? Mas agora eu entendo. Não foi sobre mim. Nunca foi. Foi sobre você. Sobre suas escolhas. Sobre suas feridas não curadas. Eu não te odeio. Não consigo. Porque ódio exige energia. E eu prefiro usar minha energia para amar as pessoas que me amam de volta. Você perdeu a chance de me conhecer. De conhecer a vovó Ivone. De ter uma família de verdade. Mas eu não perdi. Porque eu encontrei tudo o que eu precisava. Eu te desejo paz. De verdade. Espero que um dia você encontre o que procura. Mas isso não vai ser comigo, nem com a vovó. Adeus, Marcela. Rafael." Terminei de ler e devolvi a carta, emocionada. "Você é um homem incrível, Rafael." Ele sorriu, tristonho. "Aprendi com os melhores." Um ano depois de sair da casa da Marcela, eu estava sentada no jardim da casa do Rafael, tomando um café da tarde com Dona Marta. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Os pássaros cantavam. O ar estava fresco. "Ivone", Dona Marta disse, sorrindo. "Você parece outra pessoa." Olhei para ela, intrigada. "Outra pessoa?" "É. Quando a gente te conheceu, você estava apagada, como se tivesse desistido de viver. Mas agora, você está radiante." Sorri, sentindo o coração aquecer. "É porque agora eu tenho motivos para viver." Dona Marta segurou minha mão. "E nós temos sorte de ter você." Naquele momento, Rafael chegou, vindo do trabalho. "Vovó, mãe, que saudade!" Ele nos abraçou, caloroso, feliz. E enquanto eu olhava para aquele homem, meu neto, meu salvador, meu filho do coração, percebi algo. Eu tinha perdido uma filha, mas ganhei um filho e uma família de verdade. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 70 anos de vida, é que família não é só sangue. Família é quem fica, quem escolhe, quem ama, mesmo quando é difícil. Marcela me deu a vida, mas Rafael me deu uma razão para viver. E isso faz toda a diferença. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais uma mulher invisível. Não vejo mais alguém descartável. Vejo uma mulher amada, respeitada, valorizada. E isso, meus amigos, não tem preço. Se você está passando por algo parecido, se você se sente invisível, descartável, sem valor, saiba que você não está sozinho e que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesmo. Nunca é tarde para ser feliz. Eu sou Ivone, tenho 70 anos e hoje, finalmente, eu sou livre. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E me conte nos comentários, você já passou por algo parecido? Como foi sua jornada? Vamos conversar. Um abraço e até a próxima história.